Oitavo ano, vamos para o nosso tema 13. Tema 13, né, mostra estilos, né? Estilos artísticos. Então, existe também essa palavra romantismo, realismo, a gente também encontra na literatura, né? Então, são linguagens, né, literárias, e temos a parte artística também, o estilo romântico, o estilo que mostra o realismo, o neoclassicismo. Como se fossem, no modo popular falando, seria, né, um estilo de moda, cada um tem o seu estilo. E na arte também existe a parte, né, que representa uma coisa real, o realismo, e existe também aquele símbolo. Eu uso um símbolo para expressar aquilo que eu estou sentindo. Por exemplo, esses emojizinhos, né? Tem lá a carinha, às vezes eu tô triste ou tô zangado, então eu boto lá no grupo do WhatsApp, ou um desenho que que eu crio, boto na porta do meu quarto, que eu tô triste, ou eu tô muito alegre, né? Então, tem um símbolo, uma expressão. Então, aí temos um quadro, né? Esse quadro aí mostrando a liberdade. A mulher que está aí segurando essa bandeira, ela simboliza a liberdade do povo. Olha aí, mostrando assim o povo em guerra, né, lutando pelos seus direitos, mas a liberdade, a esperança da liberdade é o que lidera o homem, né? A liberdade guiando o povo, em 1830, de Eugênie, Olho sob tela. Então vamos lá da descrição aqui. A obra de Eugênie, que abre este tema, mostra o povo lutando pela liberdade. Né? Pode ver que não são soldados treinados, é o povo que quer liberdade, quer ser livre, né? Sair fora da escravidão, que cada um, todos nós temos o direito a expressar, direito à saúde, temos direito, né? Somos seres humanos. Imagina um povo que é isso para todos também, né? Não só restrito a mim. Isso é expressado também, os artistas eram críticos em suas obras, né? Por meio de suas obras, botavam o que queriam expressar. A mulher que representa a liberdade levanta a bandeira francesa com uma das mãos e empunha uma arma, bosquete, tipo de arma, né? Bosquete com baioneta na outra. Mais que uma figura física, a mulher é uma alegoria que conduz o povo à luta pela liberdade. Alegoria, né? Ela, vamos ver o que é alegoria. Aí tem separadinha, está grifado, então o nosso livro ele vai dizer para a gente o que significa. É uma representação figurativa de pensamentos, ideias abstratas e sentimentos. Né? É uma forma de expressar a liberdade. Ela é um tipo de coisas que está ali expressa. É uma mulher, né? Como representar a liberdade? Então botou um ser feminino e valente, né? Porque além de ser uma mulher que tem o símbolo de um ser frágil, mas ela mostra que ela está liderando, ela é confiante, ela vai em busca. Se eu quero algo, eu vou buscar. E seja lutando, né? Próxima página aí. Transformações ocorridas nas artes no século XIX. Quais foram as mudanças que ocorreram nesse século aí? No final do século XVIII, começo do século XIX, foram períodos grandiosos e inquietantes no cenário mundial. A Revolução Francesa, na França, que pregava a igualdade entre os homens, e a Revolução Industrial, na Inglaterra, com a formação de uma nova classe social, o operariado, e o advento das máquinas e da metalúrgica provocaram profundas mudanças nos campos político, social, ideológico e cultural. A arte também sofreu isso, passou porque nessa questão de guerra, de domínio, né, mexe com tudo. A cultura, ela é transformada, ela existe, mas existe transformações que a gente vai se adequando. Então, na arte também sofreu com essas transformações, sempre, né, quando atinge a sociedade, atinge um todo, né? A arte também sofreu profundas transformações. De uma visão calma, pacata, passou a uma visão passional. Olha o que é passional comparado, né, para a arte. Que ou a
aquele que provoca paixão romântica de observação da natureza e do homem. Então, vamos voltar aqui. A arte também sofreu profundas transformações de uma visão calma, pacata, passou a ser uma visão passional, paixão, né? Romântica, de observação da natureza e do homem. Vamos conhecer as correntes artísticas desse período. Então, nesse período surgiu as correntes, né, os estilos, né? O nosso título lá, né, voltando um pouquinho à abertura do tema, né, nós temos o neoclassicismo, romantismo e realismo. Ver passo a passo. Neoclassicismo, neo quer dizer novo, né, e clássico, né? Vamos ver, em 1800 a 1900, o neoclassicismo difundiu-se por toda a Europa, influenciando amplamente as artes em geral. Na arquitetura, houve uma remota das formas grego-romanas, tendo como referência a linha reta, a superfície plana e as colunas. Então, já na arquitetura houve remota de mudança do grego-romano, tendo como referência o quê? Linha, superfície plana e as colunas. Em toda a Europa, arquitetos foram chamados para projetar prédios, obedecendo ao novo modelo arquitetônico. Na Itália, destacaram-se dois importantes arquitetos representantes do estilo neoclássico: Giuseppe Permarini, que trabalhou em obras como o Teatro alla Scala de Milão e o Palácio Real. Aí ao lado tem, né, a foto da fachada aí desse teatro aí, alla Scala de Milão. Olha a obra, né, grandiosa, né? Enorme esse teatro aí. Primeira imagem aqui, onde tem, né, duas bandeiras aqui. Na Itália, destacaram-se dois importantes arquitetos, né, como vimos ele, o Giuseppe e Giuseppe Valadier, urbanista, grande restaurador de antiguidades romanas, célebre por ter idealizado a Praça do Povo em Roma. Então, são dois arquitetos aí. E além do segundo ser urbanista. Então, vamos lá. Aí a igreja, né? E de outro arquiteto, Pierre Alexandre, né? Vamos lá. Na França, destacou-se o arquiteto Pierre Alexandre Vignon, cuja principal obra é a Igreja de La Madeleine, em Paris, estrutura que lembra o Partenon grego, com 52 colunas e um frontão com figuras em relevo. Olhando aqui, né, nós que moramos, né, na cidade de Campos, nosso fórum antigo, né, é nesse estilo aqui, né, a gente lembra essas colunas aqui, e o prédio aqui, até a praça em volta lembra, né, quem não se lembra, próximo da escola, liceu, né, temos ali o fórum é nesse estilo grego-romano, né. Arquitetura em formato triangular, que é esse frontão aqui, que adorna a fachada principal de uma obra. E aqui, né, tem figuras em relevos, né? Relevo é como a gente vimos na lição anterior, né, sobre a xilogravura, que fala o relevo porque a imagem fica mais alta e o que está em torno dela, o que sobra sem ser a imagem, é mais funda, né? É cavado para afundar para que venha para cima, né? Fica em relevo a imagem. Então, em relevo. Próxima página. Na escultura, a mais forte característica do período é o uso do mármore, né? O mármore, ó, pedra bruta, branca, né? As composições, buscando a harmonia entre as proporções e formas, além da exploração de temas relacionados à mitologia e seus grandes heróis, né? Porque a mitologia grega, né, como conhecemos deuses, né? Temos os Zeus, a Hera,
o Hércules, né? Temos o Pan, temos vários deuses, né? Da mitologia. O destaque nesse tipo de arte é Antonio Canova, artista italiano, considerado mestre universal do estilo neoclássico e admirado por críticos de arte. Canova produziu esculturas e inúmeros monumentos, como Psique renovada pelo beijo do amor, né? Os deuses aqui, né? Psique com Cupido, né? Esse anjo aqui, esse homem alado, né? A deusa. Psique renovada pelo beijo do amor, de 1787 a 1793. Observe o entrelaçamento dos braços e o dinamismo das asas, né? A forma que ela entrelaçou os braços, né? Olha como inclinou a cabeça, a mão dele apoiada aqui, o olhar um com o outro, a forma que veio, como se ele veio voando, né? E a asa continua, né? Em posição de voo, né? Conhecendo esse artista, Antonio Canova, o escultor italiano Antonio Canova nasceu em Possagno, em novembro de 1757 e faleceu em Veneza, em outubro de 1822. Trabalhou como desenhista, pintor e arquiteto, mas foi na escultura que se destacou pelo estilo neoclássico e ampla produção de estátuas e monumentos inspirados na arte da Grécia Antiga. Suas obras encontram-se em toda a Europa, em parques, jardins, palácios, igrejas e museus, e influenciaram gerações de artistas. Ocupou o cargo de diretor da Academia de São Luca, em Roma, e inspetor-geral de Antiguidades e Belas Artes dos Estados do Clero Católico. Recebeu diversas condecorações e do Papa o título de Marquês de Ischia. A pintura da arte, agora vamos partir para a pintura. Saímos da escultura, da arquitetura, agora vamos para a pintura. A pintura da arte neoclássica contava com elementos como formalismo na composição, refletindo um racionalismo dominante, exatidão nos contornos e harmonia do colorido. Foi privilegiada por nomes como o pintor Jacques Louis David, de 1748 a 1825, que se tornou o predileto de Napoleão Bonaparte. Olha só como foi muito bem pintada, né? O Napoleão todo bem, né, aprumado, como fala, na harmonia, na composição, no formalismo, né, por ser um representante, né, da parte militar. Olha como mostrando o vento, né, a capa, o cavalo bem empinado, e em movimento de guerra, né, que nós percebemos soldados ao longe, né, mostrando aqui a distância, mostrando ali mais e destacando Napoleão, né, que mesmo ao vento seu chapéu para na cabeça, né, a forma que ele está em posição militar, de luvas, né, todo equipado. Napoleão cruzando os Alpes, em 1802, de Jacques Louis David. Olha sobre tela. Agora vamos para o estilo romantismo. O romantismo surgiu na Europa nas últimas décadas do século XVIII e permaneceu até boa parte do século XIX. Da mesma forma que o neoclassicismo também revolucionou as artes em geral. Na arquitetura, né, construção, olha aí embaixo, temos um modelo aí, né, uma foto aí. O romantismo baseava-se em um gosto estritamente medieval, né, período de reis, né, medieval, em especial no norte da Europa. Suas características eram rejeição às regras da arquitetura neoclássica, uso de cores, irregularidade em termos de espaço e volume, entre outras. Então, suas características eram rejeição às regras da arquitetura neoclássica,
Eles rejeitavam o estilo neoclássico, né? Os edifícios do período romântico lembram castelos, catedrais, torres medievais e são ornamentados com belíssimos vitrais e esculturas. Né? Vitrais, né, são aquelas janelas onde o vidro representa, tem uma imagem, representa alguém, um ser, né? Geralmente em igrejas, né, tá, né, questão religiosa, você, santos, né, São Pedro, São Paulo, né, Nossa Senhora, o nascimento de Jesus, vai estar representado alguma coisa voltada para religioso, né? Mas nos castelos também tinham os vitrais, né? Nessa arquitetura. As grandes representações arquitetônicas dessa época são obras significativas, como o do alemão Karl Friedrich e o francês Eugène Voulet. Então vamos lá, continuando, olha aí. Museu Antigo de Berlim, na Alemanha, sobre a obra do arquiteto Karl. Podemos reparar que temos, né, esculturas aqui ao longo, um prédio bem extenso. Temos também aqui em cima, né? Mesmo de longe dá para perceber os detalhes, as colunas. Continuando. No Brasil. No Brasil, a arquitetura romântica sofreu influência europeia, principalmente francesa, e sua principal característica era a decoração extremamente luxuosa, né? Olha que dá para que luxo, né? A cúpula, olha aqui, ó, tem ainda uma estátua imensa aqui em cima, no alto, os detalhes, muita coluna, né? Olha aqui os arcos, muito detalhe no pé, a escadaria. Tanto na parte interior como na parte exterior das obras. Os luxos, oriundos do café, possibilitaram o desenvolvimento de nossa arquitetura. No período imperial, foram construídos vários edifícios públicos e particulares, sobrados e palacetes, igrejas e teatros. Esse aqui é o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, de 1909, com 37 metros de altura. Obras do arquiteto francês Albert Gilbert e do engenheiro brasileiro Francisco de Oliveira Passos. Uma beleza aí, né? Ainda tem a bandeira aqui, ó. Brasil. Continuando próximo aí, conhecendo um pouquinho os dois. Conhecendo Albert Gilbert. O arquiteto francês Albert Gilbert nasceu em Pontoise em maio de 1866 e morreu em Paris em março de 1949. Estudou em Paris e, ainda muito jovem, iniciou uma brilhante e premiada carreira em arquitetura. Nomeado inspetor-geral de monumentos históricos em 1898, foi também vice-presidente da Associação dos Arquitetos Franceses. Grande número de monumentos e construções neoclássicas na França e em outros países são de sua autoria. E o nosso arquiteto brasileiro, Francisco de Oliveira Passos, o arquiteto e engenheiro carioca Francisco de Oliveira Passos nasceu em julho de 1878 e faleceu em janeiro de 1958. Formou-se em engenharia civil na cidade de Dresden, Alemanha. De volta ao Brasil, trabalhou em algumas obras de engenharia e foi consultor técnico da Prefeitura do Distrito Federal. Participou do concurso para o projeto do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, obtendo empate no primeiro lugar com o arquiteto francês Albert Gilbert. Em termos de pintura, a definição de obra romântica não é algo simples. Uma vez que o romantismo não foi um estilo unificado no que diz respeito à temática ou à técnica, a pintura romântica, que apresenta em nomes dos sentimentos, das inspirações, do livre pensamento, não dá escolha de determinado tema em si.
Entre os sentimentos tratados em pinturas do período romântico estão a angústia, a solidão e o desespero. Dos principais artistas desse período são Francisco José de Goya e Lucientes, mais conhecido como Goya, e Eugène Delacroix. Então, temos aí um exemplo, né, do Goya, uma obra sua. 3 de maio, olha aí. Trata-se de quê? Né, o estilo trata-se que da angústia, solidão e desespero. Estou mostrando aqui fuzilamento, né, de pessoas, uma obra que ele retratou. 3 de maio, né, de 1808, em Madrid, 1814. Próxima aí. Conhecendo o Goya. O pintor espanhol Francisco José de Goya e Lucientes nasceu em Fuendetodos, em março de 1746 e morreu em Bordeaux, cidade francesa, em abril de 1828. Voltou-se para as artes plásticas, especialmente a pintura. Desde a adolescência, tendo estudado em Saragossa com o pintor Dom José Luzan e Martinez, desde os 14 anos. Fazia parte de seu aprendizado copiar quadros dos grandes mestres. Mais tarde, como aluno da Academia das Belas Artes de Parma, começou a receber encomendas para trabalhos. Mudou-se para Madrid após se casar e trabalhou com desenhos para tapeçarias, a maioria com temas de paisagem e folclore. Logo passou a pintar retratos, recebendo encomendas de membros da aristocracia. Em 1785, foi nomeado pintor oficial da família real espanhola. Sua temática foi mudando ao longo da vida. Pelas experiências, né? Tantas experiências que ele teve, né? A supor que vai modificando, né? Suas pinturas mostraram-se menos acadêmicas, passaram a ter cores mais escuras e seu modo de pintar tornou-se mais livre. Que antes ele copiava, então o seu estilo, né, não era próprio, não tinha seu dom ali, seu jeito de pintar, ele tinha uma cópia, ele é um copista, né? Mesmo com aí apresentando. Quanto mais você tem contato com algo, você vai pintando, mas você vai pintar. Eu vou desenhar uma bola de futebol. Eu vou desenhar a bola, vou fazer só um círculo. Eu vou pintar ela. Vou botar uma cor amarelada lá, que é um couro cardido. Mas com o tempo que eu for desenhando, eu vou aperfeiçoando. Daqui a pouco eu vou estar com a bola do lado e vou tentar fazer todos os detalhes que ela tem. Mas a minha bola hoje, ela está muito gasta, eu jogo muito futebol com meus colegas, eu sempre dou um jeitinho de estar jogando bola em vários horários, 3 da tarde, 5 da tarde, a gente vai jogando até anoitecer um pouquinho. A minha bola ficou o quê? Careca. O próprio couro ficou esfolado. Eu posso fazer aqueles detalhes também, mas eu só vou alcançar com essa visão, eu tenho que ser mais observador e o contato eu vou fazer o quê? Vou desenhar mais próximo da realidade, vou estar cada vez mais aperfeiçoando, porque o contato que eu tenho, eu vou aprendendo mais, tendo mais habilidade, vai aperfeiçoando o meu trabalho. E assim acontecia com os artistas, né? Suas pinturas, voltando aqui, suas pinturas mostraram-se menos acadêmicas, passaram a ter cores mais escuras, e seu modo de pintar tornou-se mais livre. No início do século XIX, pintou cenas de guerra, sem a exaltidão a heróis ou a glórias militares, mas, ao contrário, demonstrando os horrores e a tragédia das vítimas de batalhas sangrentas. Ali, quando nós presenciamos, vou voltar aqui um pouquinho na imagem, é uma imagem mostrando que é um fuzilamento de pessoas, né? A guerra causa isso, são soldados fuzilando os inimigos ou pessoas onde estavam exterminando. A gente pode reparar que foi programado, porque há pessoas já mortas, tem uma luminária, né, onde a gente vê que o personagem do centro, e ao fundo, a noite escura, a gente percebe que o monte aqui, a rocha que está atrás, a muralha, está o quê? Iluminada, e a gente percebe que a sombra das pessoas, outras,
é tão terrível a guerra, né? A gente percebe também pela forma que estão os personagens, tampando os rostos, que sabe que serão as próximas vítimas, e quem vai ser, esse aqui é o corajoso que abriu os braços, o outro que é atrás apavorado, com a mão no rosto, nos ouvidos, o outro rezando, outro olhando, né, para as vítimas que já foram. Esse é o retrato real da guerra, né? Passei demais aqui. A mão passa muito rápido. Eugène Delacroix. Talvez seja o maior representante na pintura romântica. Foi um dos artistas inovador e sobre seus estudos desenvolveram-se mais tarde pesquisas sobre o impressionismo. Apesar do interesse pela poesia e pela literatura e de extrair temas dessas obras, usou-as apenas como ponto de partida. A maior preocupação dele era a abordagem científica da pintura. Pesquisou e estudou as cores, comparava as combinações de cor com as combinações musicais. Pela primeira vez na história da pintura, usou cores complementares sobrepostas. Para o artista, as cores não vinham prontas na paleta, eram criadas por tonalidades que se mesclavam à vista do espectador. Interessante, né? Já trabalhava as cores, a harmonia. Olha que perfeição, né? Olha como trabalhou a pele das pessoas. Olha quem tem sombra pela roupa, quem tá total luz, né? Olha aqui as pessoas caídas, né? A Barca de Dante, de 1822. Ele veio a tempestade, a barca virou, né? Tá virando pela tempestade, pelo mar, outros caídos. A gente vê pela pele das pessoas que estão mais à sombra, né? Está mais escuro pelo cabelo. A gente vê a luz batendo, olha como ele vai mudando a tonalidade, vai escurecendo. O próprio marrom dessa roupa aqui, o branco com o vermelho, o escuro, né? Tipo uma roupa sobreposta, né? Por cima da outra. A gente vê os detalhes da madeira, a água em si, o movimento das ondas. Olha aqui a perna da pessoa, né, mostrando a transparência da água sobre a perna da pessoa aqui. A espuma do mar, né? Então, detalhes que a gente pode observar olhando atentamente a imagem. Conhecendo um pouquinho dele. O pintor francês Ferdinand Victor Eugène Delacroix nasceu em Saint-Maurice em abril de 1798 e morreu em Paris em agosto de 1863. É considerado um dos mais expressivos representantes do romantismo. Filho de família abastada, cursou as melhores escolas de Paris e nunca teve problemas com a sobrevivência. Cedo dedicou-se às artes, frequentando os museus e estudando as obras de mestres como Rafael Sanzio e Peter Paul Rubens. Pesquisou profundamente a utilização de efeitos ópticos na pintura, empregando técnicas que mais tarde viriam influenciar os impressionistas. Interessou-se por política, acompanhando os eventos franceses de sua época. Delacroix, no final da vida, isolou-se em seu ateliê, pintando e escrevendo comentários sobre arte em seu diário. Então, vemos aí um pouquinho, né, da luta que o artista ele passa por processo, ele tem que estudar, ele tem que se aperfeiçoar, mas tem que buscar, né? Nada a gente aprende, nós não nascemos já sabendo as coisas. Então, nós temos que buscar, e assim eram os artistas, né? No que se refere à escultura, as temáticas giram em torno da conquista da liberdade. Indivíduos apresentam expressões carregadas de sentimentos, emoções, e as superfícies são aparentemente inacabadas. Nos escultores românticos, vemos o limite e a espontaneidade. Entre os artistas importantes do período, temos François Rude e Jean-Baptiste, Antônio Luiz e Barry e Auguste
Fremont. Nas obras românticas são exaltados heróis e figuras nacionais. As esculturas, na maioria, são superdimensionadas ao retratar reis e militares. Eles destacam bem, né? Olha aí como que estão esses soldados. Bem destacado. Olha essa asa aqui. Olha os detalhes. A musculatura, né? O calçado, o escudo, as armas, capacete, de todos os detalhes, né? A Marcélia, quadro de 1833. Escultura do Arco do Triunfo, Paris, França. Esta obra, também chamada A Partida dos Voluntários, imortalizou o nome de François Rude. Exibe a figura alada da pátria-mãe, pedindo aos voluntários que lutem por sua nação, a França. Vamos conhecer mais um artista aí. O escultor francês François Rude nasceu em janeiro de 1784 em Dijon e morreu em novembro de 1855 em Paris. Estudou desenho na adolescência com o pintor e retratista François Devosgier e depois matriculou-se na Escola Real de Desenho de Dijon. Mudou-se para Paris, onde prosseguiu os estudos de arte. Em 1833, ao ser premiado por uma escultura que rompia os padrões acadêmicos, jovem pescador napolitano brincando com uma tartaruga. Iniciou uma carreira de enorme sucesso, sendo chamado para inúmeras obras que marcaram a história da arte na França. Agora passamos para o próximo estilo, o realismo. Realismo teve origem na Europa, na França, né, nas décadas finais do século XIX, em oposição ao romantismo. Então, cada um vem um após o outro, né, e tem algumas diferenças entre si. O objetivo dos realistas era mostrar a realidade tal qual se apresenta, sem ocultar ou distorcer os fatos. Na arquitetura, foram construídas fábricas, ferrovias e casas com o uso de novos materiais, ferro, cimento, etc., para atender a nova classe social, a burguesia. A gente podemos aí ressaltar que a questão política, né, influenciava muito como transpor, como transcrever, né, a arte, né, tudo era voltado para o período também, a política influenciava muito aí. O realismo trata com a burguesia e o romantismo vem com os soldados militares mostrando a guerra. E o clássico, né, influenciou mostrando que mais a mitologia, né? Voltando aqui um pouquinho. Que mostra as obras aqui. Então tem a diferença entre si. Cada um não puxa uma tendência. Aqui mostra os horrores da guerra. E agora vamos para o realismo, que vai mostrar tal qual, né? Sem faltar nada, né? Esse é considerado o melhor momento da arquitetura, isto é, o momento no qual a arquitetura vai ao encontro das necessidades urbanas. As cidades não necessitam mais de castelos ou palácios, mas de hospitais, bibliotecas, fábricas, escolas, mercados, galerias, estações ferroviárias.
o que o povo precisa, né, que a sociedade está precisando, não de castelo, que onde não tem todos têm acesso. Dois arquitetos importantes desse período são Joseph Paxton e arquiteto inglês que idealizou o famoso Palácio de Cristal em Londres, no qual foi realizada a Exposição Mundial de 1851, e Gustave Eiffel, né, que é a famosa aí, Torre Eiffel, nome dado em homenagem ao Gustave, um dos engenheiros responsáveis pelo projeto. Né? Temos aí o símbolo de Paris, feito em ferro com 320 metros de altura. Então, né, ele projetou essa torre, né? Um pouco da torre aí. A construção da torre teve início em janeiro de 1887 e a obra foi finalizada em março de 1889. Conclusão em tempo recorde, 2 anos e 2 meses, verdadeiro feito técnico para a época, né? Nessa época. Agora as esculturas. Os escultores realistas tinham preferência por temas atuais e muitas vezes suas obras, apresentavam caráter político. Entre os grandes escultores do realismo destaca-se François Auguste René Rondin, mais conhecido apenas como Augusto Rondin, artista que procurava retratar em seus trabalhos os seres como eles são, sem se preocupar com o ideal de realidade. Entre seus trabalhos mais importantes estão O Pensador, O Beijo, Os Cidadãos de Calais, O Filho Pródigo, Figura de Voo, Balzac nu com os braços cruzados, Madame Finale e A Eterna Primavera. Né? A Eterna Primavera temos aí a escultura aí, em bronze, né? Sempre nós temos que observar a arte, nós sempre para poder enxergar esses detalhes, enxergar esses caracteres, essas características próprias daquele estilo, nós temos que observar para que a gente possa ser crítico em dizer a diferença. Olha como que está, né? Todo em bronze, né? Material e foi esculpida, né? Olha os detalhes das penas e a parte do corpo humano, né? Bem lisa, bem destacada aqui. A Eterna Primavera. Conhecendo nosso artista. O escultor francês François Auguste René Rondin nasceu em Paris em novembro de 1840 em uma família de operários. Por apresentar desde cedo enorme talento artístico, conseguiu estudar pintura e desenho em uma escola de artes, a Petite École, em Paris, dos 14 aos 17 anos. A partir daí, após ser recusado na principal escola de arte da capital francesa, adquiriu a maior parte de seus conhecimentos como autodidata, né? Quer dizer, praticamente sozinho. Para ganhar a vida, trabalhou como artesão. Após uma viagem à Itália, em que conheceu as obras de artistas renascentistas, principalmente as de Michelangelo, retornou à França e dedicou-se à escultura, concebendo criações que se distanciavam das obras tradicionais e por isso receberam enormes críticas. Seus trabalhos, entretanto, apresentavam tanto vigor e complexidade que acabaram influenciando profundamente as gerações seguintes. No fim da vida, Rondin foi reconhecido como um importante escultor. Morreu em novembro de 1917. Agora vamos aí passar para a pintura. Como era a pintura no realismo? A pintura realista procurou representar a realidade, dando liberdade aos sonhos e às fantasias. A beleza estava na realidade tal qual ela é, sem deixar de acompanhar os processos da ciência,
o homem e as transformações da natureza. Os artistas do período realista trataram em suas obras o dia a dia de pessoas comuns da sociedade, os trabalhadores, elevando-as à categoria de heróis, muito diferente das idealizadas da pintura romântica, que tratava mais o que, né, os militares, os reis, né, que já trata o povo, mostrando como era os verdadeiros heróis, né, o dia a dia que nós temos hoje, até hoje, né, se nós temos o feijão à mesa, ele foi plantado por alguém, foi colhido para até chegar aos nossos supermercados, chegar à nossa mesa, né, como dizem nos comerciais, né, a frase célebre, ter chegado às nossas casas, à nossa mesa, tem muita luta, né, até chegar ali. Entre os pintores mais conhecidos deste período estão Gustave Courbet, Honoré Daumier, Jean-Baptiste Camille Corot e Jean-François Millet. Então, temos aí de Gustave Courbet, a primeira imagem aí, mulheres peneirando trigo. Uma bem encostada aqui, cansada, né? Outra de joelhos, peneirando o trigo. A próxima aí são as respigadoras, né? Catando espigas de trigo, né? Representadas aí no campo, né? Colhendo, olha aí os feixes botando dentro da, tipo, aventais, né? Como nós temos, né, sobre as obras, então vamos lá, voltando para o cotidiano, nosso dia, nossa atualidade, ligando com linguagem visual, leitura e análise de obra de arte. Vamos lá. Temos aí a nossa imagem, né, da abertura do tema, a liberdade, guiando o povo. A obra de Delacroix, apresentada na abertura deste tema, símbolo do romantismo de suas aspirações, foi inspirada na revolta popular ocorrida em Paris, de 1830. Na tela, os diferentes personagens indicam as mais diversas classes sociais. Trata-se de uma composição clássica. Então, vou voltar um pouquinho a imagem aqui, né, mostrando vários estilos de pessoas, né? Esse aqui tem mais estilo do que esse aqui. Esse já tem um estilo diferente do que está aqui. Esse já usa chapéu, esse está com lenço, né? O estilo de roupa. Estão mortos aqui, já caíram também. O estilo de roupa é diferente. Mostrando tipos de classe diferentes, mas que todos buscam que é a liberdade, né? A mulher que levanta a bandeira é uma alegoria à pátria, figura clássica inspirada em Nice, Vitória, divindade grega. Ela está em um campo de batalha, provavelmente no centro revolucionário da Ponte de Arcole, e empunha uma arma, que é uma baioneta com mosquete. As cores vivas da bandeira da França destacam a mulher, símbolo da liberdade. O céu azul amarelado contrasta com o vermelho da bandeira. A mulher usa vestes claras em vez ou outra se repete na roupa dos demais personagens. A mulher e os personagens desta tela são simbólicos. Delacroix inseriu nela elementos de dois autorretratos. O primeiro aparece na veste do intelectual empunhando a arma e representa a burguesia. Aquele homem de cartola preta, ele representa o quê? A burguesia, né? Pelo estilo de roupa dele, a cartola, a barba, né? Pessoas que têm uma classezinha social, né? Pertence à classe social. O segundo, que representa o povo, aparece com uma faca ensanguentada em uma das mãos e um revólver na outra. Vamos voltar aqui um pouquinho. Seria esse aqui, né? Uma faca na mão, um revólver na outra.
Diante deles, um rapaz que representa a coragem. Olha a liberdade, símbolo da fé e dos ideais franceses. Em primeiro plano, na tela, a morte é representada pelos corpos espalhados ao chão. Não parece haver diálogo entre os personagens, são mais figuras isoladas carregadas de simbologia. O homem sem calças, ou seja, o cadáver desnudo, provavelmente teve a vestimenta furtada pelos revoltosos. Nós temos aí vários simbolismos, né? Esse aqui é o homem que foi arrancado a roupa, né? Ficou só com um par de meia, a blusa toda ensanguentada, né? Está morto. E aqui o rapaz, que lembra o quê? Que fala aqui? Um rapaz com a bolsa, com uma arma em cada uma das mãos. Ele representa a coragem. Olha a liberdade, símbolo da fé e dos ideais franceses. E os homens caídos representam a morte, né? Agora vamos lá. Terminamos aqui a explanação sobre nossos estilos, né? Vamos lá para nossas fichas, o momento de pôr a prática. Pessoal, vamos fazer, vamos tentar, vamos botar para fora aí o nosso conhecimento. Agora vocês não fazem academia de artes, mas vocês estudam, né? Então vocês vão botar na prática aí. A ficha 25 e a ficha 26. A ficha 25, ela vai apresentar para a gente somente um quadro em branco. Vamos ver o que vocês vão produzir aí. Indo para a instrução, vai aparecer um quadro em branco. Eu disponibilizei imagens, né, em forma de link no WhatsApp da turma, né, do 8º ano. Quem não tiver a ficha por algum motivo ou que danificou a que tinha, então tem como, né, imprimir tirando do WhatsApp da turma. Então vamos lá. 25. Realismo, projeto e desenho. Atividade na obra do arquiteto, baseado, né, na obra do arquiteto Gustave Eiffel, idealizado da Torre Eiffel. Desenhe uma obra de arquitetura. Pode ser uma torre, uma ponte, a fachada de uma igreja. Crie sua obra, faça um projeto, desenho e pinte. Então, assim como vocês vão fazer uma obra, né, que esteja na classe da arquitetura. Ela pode ser, aqui determina, pode ser uma torre, pode ser uma ponte, uma fachada de uma igreja. Vocês vão fazer, vão idealizar o que eu quero. Primeiro pensa o que eu quero, depois desenhe, depois vocês vão colorir. Material usado: lápis grafite, ou lápis de escrever, a borracha para vocês apagarem as imperfeições, lápis de cor ou caneta hidrocor, né, para você contornar e dar aquele colorido, né, à sua imagem. E nós temos aí a base aí do nosso artista, né, Gustave, é a torre, né, toda em ferro, né, como nós vimos anteriormente. A ficha 26, ela nos apresenta uma obra de Jean-François Millet para colorir. Nós vamos colorir. Nós temos aí o quadro que nós vimos a obra anterior. Vai apresentar para vocês para colorir, vai estar só os contornos do quadro, esse aqui, ó, as respigadoras, né? Vai estar aqui para você, ele vai estar em branco para você colorir. Então, vamos lá. A obra de arte para colorir. Atividade: observe no livro a obra As Respigadoras. Nela, vemos 3 camponesas recolhendo restos de folhas de trigo esquecidas após a colheita. À distância,
ceifeiros, armazenam o abundante produto das colheitas. Essa obra mostra a classe trabalhadora do campo. Miller transformou a cena em imagem de heroísmo, representada pelos camponeses e sua intimidade com a terra, num flagrante realismo. Essa tela provocou duras críticas entre os contemporâneos do pintor, mas atualmente é considerada uma das obras-primas do século XIX. Fique atento às cores, a nuances. Nuances quer dizer aumento ou diminuição da cor. Vocês vão pintar acompanhando, né, o quadro que já existe para vocês. E nosso livro. Vocês vão recorrer à imagem da página 116. Ela está logo abaixo, né? Como então para vocês, vocês vão observar como foi pintada, né? E vão passar para o papel de vocês, para a ficha. A luz e as sombras da tela. Pinte o desenho que aparece na ficha. Você pode utilizar as mesmas cores do pintor ou criar outro esquema de cores. Material usado: lápis aquarelável, pincel, recipiente com água, pano para limpeza. Porque o lápis aquarelável dá aquele poder de você passar a água, né, para ficar um trabalho mais bonito, né? Então, vocês vão prestar atenção. Vou voltar um pouquinho aqui. Porque para trabalhar luz e sombra, então o lápis mais escuro, né? E os lápis mais claros, a forma que eu pinto mais suave, né? A sombra, olha aqui, o avental, quanto mais onde tem ela, aqui a camponesa, ela curvou para agachar. Olha a sombra na mão dela, né? Pegar aqui o trigo, os restinhos, né, das espigas. A sombra das mulheres, aqui o preto, tá vendo? Porque o sol tá vindo de cá. Então a sombra está atrás, né? Nós aqui vemos a distância, vai cada vez mais afastado, né, das camponesas, até o que mais clarinho, mostra o céu e pela pintura que vai expressar todo esse, vai ajudar a expressar todo esse desenho. Então, findamos aqui o nosso tema 13, ficha 25, 26. E peço vocês, né, que ao terminarem o trabalho, vai ficar espetacular, eu até imagino, vocês vão tirar foto e mandar para o meu e-mail. Não só para que eu repito, não que seja só para avaliar, mas compartilhar essa forma de vocês estarem expressando, porque vocês vão pintar com lápis aquarelado, não vai estar igual a obra do artista que é pintado em óleo sobre tela, né? Então, vocês vão trabalhar com outro material diferente, mas vai expressar mesmo, mas vão fazer uma releitura de forma de colorir, né? Então, vou ficar aguardando no meu e-mail as maravilhas, as obras, o belíssimo trabalho de vocês.